Sorata Kanda é um estudante que mora em um dormitório junto de outras garotas loucas que se aproveitam dele. Até que um dia a bonita e talentosa Machino Shina acaba se mudando para esse dormitório. E a partir desse dia a vida de Sorata muda completamente, já que ele ficou responsável por cuidar de Shina, já que a garota não sabe fazer nada. Sem mais delongas, bora pro recap! O anime começa com Sorata tomando uma sentada de um gato. Ao levantar e tirar sua coberta, ele dá de cara com uma bunda de uma garota e acaba se assustando. Ele assim acorda a garota chamada Misaki e reclama sobre ela ficar dormindo no seu quarto. Misaki se levanta toda animada e chama Sorata para jogar videogame, só que ele não quer e fala que eles tinham que ir para a escola. E a garota começa a falar que cada rodada que ele ganhar, ela tiraria uma peça da sua roupa, e ele acaba fugindo. Fora do quarto, ele dá de cara com a professora e reclama sobre as roupas da mulher, só que a professora é uma tarada e fala que vai aproveitar a cerimônia que ia ter hoje para pegar rapazes. Ela então manda Sorata ir arrumar a placa lá fora, e ele começa a reclamar. Sorata começa a apresentar o dormitório, e de repente Misaki sai na varanda e grita que ela fica ótima quando está despida, e Sorata fala que aquele local era um hospício. Assim começam as aulas e Sorata está cansado. Os seus amigos começam a conversar com ele, até que uma garota pergunta até quando ele iria ficar naquele dormitório. E ainda nos mostrado que um tempo atrás ele tinha encontrado um gatinho na rua e resolveu levá-lo para o dormitório regular. Só que isso não era permitido, e assim Sorata teve que se mudar do dormitório caso ele quisesse continuar com o gato. A garota fala que se ele não parar de pegar os gatos, ele nunca iria voltar para o dormitório regular. Só que Sorata fala que desde quando ele pegou o seu gato chamado Hikari, ele sempre está encontrando caixas de papelão cheias de gatos. E a garota acaba falando que ele é um garoto legal, porém acaba disfarçando. A garota dá para Sorata um pouco de comida para os gatos. Ele fala que a Aoyama é incrível, já que ela tinha vindo sozinha para aquela cidade e ainda estava trabalhando duro para pagar as contas. E a Aoyama fala que lá ela teria a oportunidade de realizar seu sonho. Um tempo depois, Sorata volta na sala dos professores para conversar com Sengoku, e ele fala para ela que ele já tinha consertado a placa. A professora fala que na cerimônia ela não conseguiu pegar nenhum rico, já que todos eram pais casados. Sorata fica bravo com ela e pergunta como ela se considera uma professora, já que ela não tem respeito. E ela fala que o respeito ela tinha deixado nas bolas do seu velho. Que porra é essa, marreco? Um tempo depois, Sengoku mostra uma foto para Sorata e fala que a sua prima estava se mudando para o dormitório hoje e era para Sorata ir buscá-la na estação. Na estação, as pessoas começam a oferecer coisas para ele e eles conversam por um tempo. De repente, uma rajada de vento acaba fazendo algumas folhas voarem, e isso chamou a atenção de Sorata, já que perto daquela árvore havia uma bela e fofa garota. A garota chamada Machino Shina pergunta para Sorata qual cor ele queria ser, e ele fala que no momento queria ser uma opala. Shina começa a falar que gostou do nome dele, e ele fica impressionado. Em casa, Misaki está animada como sempre, e acabou de colocar comida na mesa. O pegador de casadas começa a perguntar para Shina se ela ia se transferir para a Academia Sui. A professora fala que Shina ia ser uma estudante do segundo ano da divisão de artes. O pegador de casadas começa a falar sobre as medidas de Shina e pergunta para Sorata se ele acha que ela é reta, e fala para ele não deixar os números o enganarem. O pegador também fala que Shina é magra, então Sorata conseguiria ver mais bexigas do que os números estão mostrando. Suspeito. Misaki resolve mostrar para Shina um anime que ela tinha feito, só que o professor fala que as falas nem de longe seguiram a animação. Sorata está no seu quarto pensando e comenta que como Shina está no segundo ano, ela provavelmente tinha muito talento na arte. No dia seguinte, Sorata vai alimentar seus gatos e pergunta para o professor o porquê Shina não tinha se mudado para o dormitório regular ao invés desse dormitório, e a professora fala que esse dormitório era perfeito para ela. A professora coloca Sorata contra a parede e ele fica responsável por levar Shina para a escola. Na porta do quarto de Shina, ele começa a chamá-la, só que a garota não está respondendo, e assim ele resolve entrar no quarto. Lá dentro ele vê que está tudo uma bagunça, cheio de roupas jogadas. Ao olhar no PC da garota, Sorata acaba dando uma olhada no mangá que ela estava fazendo e vê que era um mangá de romance. Caracas. Ao olhar debaixo da mesa, ele vê que ela estava dormindo e resolve acordá-la. Ao levantar, ele vê que a garota estava totalmente despida e acaba se assustando. Sorata manda ela vestir alguma roupa, só que ela acaba vestindo apenas uma camisa e ainda nem abotoou os botões. E para piorar, nem vestiu a sua roupa de baixo. E Sorata está muito assustado ou envergonhado, e ele manda ela vestir uma calcinha. Ela também vai lavar o rosto e pentear o cabelo, só que acaba molhando a camiseta toda e isso acaba deixando-a transparente. Shina do nada fala que Sorata é interessante e isso deixa ele envergonhado, e antes deles irem para a escola, ele ainda calça o sapato nela. À tarde, os moradores do dormitório se reúnem para uma reunião sobre Shina, e Sorata fala que ele teve que vestir as meias nela, arrumar seu cabelo, e também que no caminho para a escola ela tinha se perdido. A professora fala que os pais da garota tinham falado que Shina precisaria de uma babá para cuidar dela, e assim todos decidem que Sorata seria o responsável por cuidar dela.
complicou. Após os moradores saírem da sala, China fala para Sorata que ela espera que eles possam ser amigos, e ele concorda. Um tempo depois, ele está na cozinha preparando uma comida, e vai lá na geladeira pegar um alface. Assim Misaki chega lá e começa a encher o saco. De repente China também chega lá, com uma roupa bem interessante. Jin está tendo um momento bem prazeroso, é o que parece. Será? No mercado, Sorata está reclamando sobre não ter dinheiro, e China acaba pegando um pão kuchen e come dentro do mercado, e Sorata fica bravo e fala que eles precisavam pagar aquilo. No final, Sorata teve que pagar tudo. Sorata apresenta a China para sua amiga, e a amiga já começa a falar que os dois estavam morando juntos, no mesmo dormitório, e ainda estavam se dando bem. China fala que Sorata foi o seu primeiro garoto, e os dois já pensam besteira. A garota sai correndo e grita que Sorata é um pervertido. China assim fala que na Inglaterra ela só tinha conhecido garotas, e por isso Sorata era seu primeiro garoto. Na sala, um amigo do Proto pergunta para ela onde Sorata estava, só que ela está com ciúmes e não fala nada. Um tempo depois, Sorata está conversando com a professora e começa a reclamar de ter gastado uma boa grana com as comidas de China. Na sala, o amigo de Sorata mostra para ele uma reportagem que saiu no jornal sobre o anime de Misaki. Do nada, China chega na sala dele e todos ficam impressionados com a beleza dela. O amigo dele já começa a perguntar quem era essa garota, e Sorata fala que ela é anormal e tem problemas. Na saída da escola, Sorata vê China conversando com uma mulher. No caminho, a mulher pergunta para China se ela não estava se sentindo sozinha, e China fala que ela tem Sorata, e a mulher também já pensa outra coisa. Ao chegar na frente do mercado, China entra lá e fala para Aoyama que ela só conheceu garotos na Inglaterra, e por esse motivo que Sorata era seu primeiro garoto, e a Aoyama fica com vergonha por ter pensado besteira. China quer comer um pão kuchen, só que ela não tem dinheiro, porém para salvar a pátria, a sua amiga entra na loja e paga tudo. Já de tarde, Sorata chega em casa e dá de cara com um gatinho, e acaba olhando para frente uma fileira misteriosa de repolhos. Jin fala que é o seu aniversário e que ele já esperava uma coisa dessas, já que no ano passado Misaki se cobriu com glacê e ficou o esperando no seu quarto, e ainda ficou tentando seduzi-lo de uma maneira bem complicada para resistir em família. É verdade. Ao acabar o caminho dos repolhos, os dois dão de cara com uma caixa e Sorata tenta fugir, só que Jin o impede. Do nada, Misaki abre a caixa e está bem sensual e se joga em cima dos dois, porém Jin é ligeiro e consegue desviar. Já Sorata, vamos dizer que ele tem um azar, ou não. Você tá falando sério? Não. Sorata acaba fugindo, Jin foi atacado e a garota pediu para ser degustada, se é que você me entende. Sorata está no seu quarto de boa, até que China chega lá e o leva para seu quarto e manda ele se despir, e fala que quer ver ele despido. E Sorata pergunta o porquê disso, e China fala que quer o corpo dele. Sorata resolve tirar, porém com uma condição, ele não tiraria a cueca, e a garota fala que vai tirar para ele. Ela assim começa a tocá-lo, e isso é apenas para desenhá-lo. Aham, sei. Do nada, China pergunta para Sorata se ele já tinha brincado, e ele nega. Depois que eles conversam, China voltou a desenhar. A hora que Sorata estava indo embora, China fala que não era para ele vestir as roupas, porque os dois iam passar uma noite juntos. Caramba, mas essa menina é atacante, hein? Na manhã seguinte, Misaki fala para Sorata que ele tinha se divertido ontem à noite, e ele nega. Porém, pergunta para ela se o Jin tinha comido seus repolhos, e ela não fala nada. Isso não é ideia não, boy. Sorata sai para levar o lixo enquanto sua amiga, os dois começam a conversar. A amiga fala que China é estranha, e Sorata fala que ela quer desenhar um mangá. Sorata fala para Aoyama que ela é realmente incrível, e que ela tinha o seu respeito. E a garota fica envergonhada e vai embora. Sorata fala que as pessoas que ele conhece já sabem o que querem fazer da vida, e ele ainda não sabia o que queria fazer de seu futuro. Na mesa ele vê um livro com um lindo desenho e fala que aquilo era lindo, e China o agradece. Ele fala que aquilo foi ela quem pintou. Jin pergunta para Sorata se ele ainda não sabia, e manda ele olhar na capa. Ao pesquisar, Sorata descobre que China é extremamente famosa. Após fazer essa descoberta, Sorata resolve ir tomar um banho, e China entra no banheiro e acaba assustando. Depois de jogar uma água nele, ela vai embora. Depois de tomar aquele banho gostosinho, Sorata vai na cozinha conversar com Jin. Sorata fala para Jin que enquanto todos do dormitório tinham um objetivo, ele ainda não tinha, e isso estava deixando Sorata triste. Jin fala que não tem problema, já que o objetivo de Sorata sempre foi ser daquele dormitório e ir para um normal. Jin pergunta quando ele pretende ser de lá, e Sorata fala que quando ele encontrar algum dono para seus gatos. E Jin pergunta se ele estava realmente procurando o dono, e Sorata fala que a China ocupa muito seu tempo, e assim Jin fala que vai cuidar dela a partir de hoje. No seu quarto, ele começa a conversar com o programador sobre um jogo. Sorata ia perguntar para o programador como se faz um jogo, porém ele acabou desistindo. No dia seguinte, ele começou a espalhar panfletos à procura de donos para seus gatos. Aoyama se aproxima dele e fala que ela tinha encontrado uma garota que estava disposta a pegar os gatinhos, e essa garota era a China, e Sorata fala que China precisava de um dono para ela, e a Aoyama se assusta. China atacante convida Sorata para saírem juntos, só que
que ele recusa e manda ela ir chamar Jin. Em casa, Sorata está na maior paz. Do nada, Misaki chega correndo e derruba a porta. E começa a puxar a roupa dele. E pelo barulho, eu acho que o amiguinho apareceu. Misaki fala que Jin e Shina tinham ido ao encontro. Eles disseram que estavam indo para um motel, e isso faz Sorata cuspir todo o leite. Eles, preocupados pelo fato de Jin ser um pegador de casadas, os dois assim vão correndo para o shopping. Ao encontrá-lo, os dois ficam observando e falam que aquilo parecia um encontro. Misaki começa a chorar e fica brava com Sorata. Jin e Shina vão a uma loja comprar um presente, e Shina pergunta para quem era aquele presente, e Jin fala que é para alguém tão perto ou tão longe. Agora eu saquei! Ou seja, ele já sabe que eles estão sendo seguidos, pelo menos o Jin. Os dois perseguidores ficam tristes com aquilo. Misaki comenta que seu coração estava doendo, e Sorata fala que isso era contagioso, porque o dele também estava. No motel, os dois ficam observando, e Sorata fala que eles devem impedi-los, só que Misaki está muito triste e resolve desistir. Porém, Sorata parte para a agressão, só que toma um soquinho e acaba desmaiando. Após acordar, Shina fala que o plano de Jin tinha dado certo, e ele também tinha falado que Sorata ia cuidar dela naquele motel. Assim, Shina começa a se despir para tomar banho. Enquanto Shina toma seu banho, Sorata está conversando com o Jin, onde ele fala para Jin voltar para Misaki, só que ele fala que não ia conseguir ver ela deprimida. Na conversa, Sorata fala muito bem a respeito de Shina, e ela acabou ouvindo tudo. Sorata está olhando as notas de Shina, e ele fica assustado porque ela conseguiu tirar 0 em tudo. Ele a pergunta como ela tinha tirado 0 em Grace, sendo que ela morava na Inglaterra. Shina fala que durante toda a sua vida ela sempre estudou arte, porém as outras matérias ela nunca chegou a ver. Jin chega na conversa e Sorata conta tudo para ele. De repente, Misaki chega lá da melhor maneira possível, voando pela janela parecendo um Homem-Aranha, e como sempre está muito empolgada. Eles dão a ideia de Shina memorizar as respostas, e Sorata fica assustado porque ela realmente decorou tudo. Misaki chama eles para jogarem videogame para comemorar o que Shina tinha memorizado, e ela comenta que nunca tinha jogado aquilo. Na cozinha, Jin comenta com Sorata que a concentração de uma mulher não é normal. Já a Shina tinha conseguido ganhar de Misaki mesmo nunca tendo jogado o jogo. Jin pergunta para Sorata se ele não ia visitar sua família no verão. Sorata fala que não vai conseguir, já que ele tem que cuidar de Shina durante todo o verão, e ainda fazer um documentário sobre seu jogo. Jin também pergunta para Sorata o que ele ia fazer nas férias, e ele fala que uma revista ia abrir uma competição de designer de jogos, e ele iria participar, e assim ele queria ter um jogo pronto até lá. De repente, Misaki chega lá toda agitada, e pergunta por que 2 homens estão bebendo fluidos grossos e ainda servindo um para o outro, e Sorata fica bravo, já que essa frase ficou um tanto quanto estranha. Na escola, Sorata e Shina estão cansados, e Sorata fala que não é para ela dormir durante o teste, e que ele estaria esperando ela na sua sala. De repente, ele pega seu celular e ouve um áudio da sua irmãzinha fazendo um escândalo. Um tempo depois, ele está na sua sala lendo um livro, e a Aoyama chega lá e os dois começam a conversar. A garota pergunta se ele realmente precisava ficar cuidando de Shina, e Sorata fala que os dois moram no mesmo dormitório, e assim ele pergunta para ela o que ela estava fazendo lá. E a Aoyama fala que um professor a chamou porque o seu aluguel estava atrasado, e que se ela atrasasse mais uma vez, a escola iria chamar seus pais. E Sorata, preocupado, pergunta se ela estava bem, e a Aoyama fala que estava sim, já que tinha conseguido outro trabalho. De repente, a barriga dela começa a roncar e Sorata dá para ela comer um pãozinho, só que ela recusa por estar fazendo dieta. Só que do nada ela resolve aceitar e acaba comendo. Depois disso, vai direto para o trabalho. Shina se aproxima de Sorata e magicamente ela tirou nota máxima em tudo. Sorata, assustado, pede desculpas para as pessoas que realmente estudam para alguma prova. De repente, eles veem Jin, que está conversando com o professor. Já fora da escola, Sorata fala que Jin tem uma das notas mais altas da classe dele. Shina fala que quer comer um pãozinho e os dois vão até a loja. Já a Aoyama está tirando lixo e acaba tendo uma queda de pressão, só que Sorata segura. Eles assim começam a conversar, e Sorata pergunta se a Aoyama não estava se esforçando demais, só que ela fala que estava bem. Sorata pergunta se ela estiver com problemas, ela poderia pedir ajuda dos seus pais, só que a garota fala que não pode, já que seus pais não a apoiaram, e só aceitam ela estudar para ser uma dobradora se ela arcasse com os gastos. E se ela pedisse ajuda aos seus pais, eles a levariam embora. E Sorata dá a ideia dela se mudar para o dormitório das garotas loucas, já que é bem mais barato o aluguel. Sorata fala que um quarto do lado de Shina estava vazio, e Shina pergunta o porquê ele não tinha chamado pelo seu primeiro nome. E os dois se assustam e assim começa o mal entendido, já que Shina fala que está com sono, porque Sorata não tinha deixado ela dormir à noite. E a Aoyama e as pessoas em volta se assustam, porque são tudo mente poluída. É falta de remédio. A garota fica louca e fala que relações indecentes não eram saudáveis entre estudantes. Será? A Aoyama decide que vai se mudar para o dormitório, só para atrapalhar, na minha opinião. Em casa, Sorata suborna a Shina, falando que a Aoyama ia se mudar para lá, e que era para a Shina se cuidar daqui para frente, já que a Aoyama não poderia descobrir que ele faz de tudo para ela, até mesmo lavar suas calcinhas. E Shina promete que vai se cuidar, já o pegador de casadas dá a ideia dos dois falarem que são namorados, e que nesse caso, lavar a calcinha da garota seria algo normal. É verdade.
só que Sorata não aceita. Shina dá a ideia de picar a Aoyama, e Jin começa a rir disso. A nova moradora chega no dormitório, e Hikari e os outros gatos passam para dar um oi. Misaki está só observando, e a Aoyama acaba gritando. Com isso, Sorata vai correndo e pega Misaki mexendo nas roupas debaixo da garota. Misaki manda Sorata dar uma olhada nas roupas também. Vendo aquilo, Jin comenta que quando mais séria é uma garota, mais ousada ela é por trás das portas. Caracas. A Aoyama dá uma desculpa lavada e Misaki pega outro tipo de calcinha. A Aoyama fala que aquela é de um amigo. O pegador de casados fala que o amigo dela tem um bom gosto, já que aquele tipo era fácil de tirar. Shina chega lá e fala para Sorata que ela tinha derramado uma bebida na camiseta. E a Aoyama manda os dois homens fecharem os olhos, só que os dois não estão nem ligando. E assim ela vai ajudar Shina a se trocar. Sorata conta tudo para ela, e a Aoyama fica brava e fala que não ia permitir isso, e que a partir de hoje ela iria cuidar de Shina. É essa clássica garota que só vem para atrapalhar o casal em família. Porém, cuidar de Shina não é tão fácil assim, e ela acaba se molhando toda, e Sorata acaba vendo que não devia, e a Aoyama fica brava com ele. Olha, mano, a Shina faz até experiência. Ela coloca uma melancia dentro de um micro-ondas e ela explode. Sorata fica trabalhando seu documentário e comenta que uma garota cuidar de Shina tinha sido uma ótima escolha. A programadora lê o documentário de Sorata e, resumindo a ópera, ela fala que está um lixo. E a Sorata fala que vai ter que trabalhar bem mais nisso. À noite, Shina vai dormir com Sorata e os dois ficam conversando durante um bom tempo. Ela pede para ele a chamar de Mashiro quando eles estiverem a sós. Depois de um tempo, Shina fala que seu mangá ia ser lançado no dia 10. E a Sorata fala que os dois iam comprar juntos para além, e ela acaba dormindo. Ele assim sai de seu quarto e a Aoyama está dormindo na sala e Sorata vai cobri-la, porém ela dá um soco na cara dele e o pergunta se ele estava atrás do corpo dela, que aparentemente ele tinha invadido o quarto dela. Só que a garota acaba se ligando que ela estava na sala e acaba pedindo desculpas. A Aoyama fala que acabou pegando no sono, já que ela estava estudando até tarde para uma apresentação, e essa apresentação seria exatamente no dia 10, e os dois acabam discutindo. No dia seguinte, a Aoyama vai acordar Shina, só que ela não está no seu quarto, e assim ela vai no quarto de Sorata e encontra ela lá. As duas vão lavar as roupas enquanto Sorata dormindo no chão, e a Aoyama já tinha perdoado ele pelo ocorrido. Shina resolve lavar a roupa, só que o recipiente não está saindo o produto, e a Aoyama fala que ela precisava tirar a tampa. Shina fica observando a garota estendendo a roupa para secar no sol. No dia seguinte, as garotas estão animadas com o teste, e a Aoyama está quase dormindo, e uma das garotas fala que é para elas fazerem um máximo para o grupo inteiro conseguir passar. Em casa, a Aoyama acabou de preparar um omelete de arroz, e Misaki nem comenta o tanto que ela está feliz, e no final das contas, ela vive feliz, né? É verdade, quer dizer, às vezes não. A Aoyama vai chamar Shina para jantar, só que ela está dormindo, e assim ela acaba vendo que o lançamento do mangá de Shina ia ser no mesmo dia da sua apresentação. Depois da janta, ela vai praticar sua apresentação e começa a tossir. Sorata está no banheiro lavando o rosto e Jin chega lá e os dois começam a conversar. Sorata fala que está preocupado com a Aoyama, já que ela trabalhava e ainda fazia muitas coisas sozinha. Só que Sorata fala que ela não deveria fazer tudo isso sem nenhuma ajuda, já que eles moravam juntos e um deveria ajudar o outro. Jin fala que como a Aoyama vivia sozinha naquela cidade, sem depender de ninguém, talvez ela achasse que poderia fazer de tudo sozinha. Assim, Jin aconselha Sorata a deixar a Aoyama seguir do jeito que ela está. Na hora de levantar, ele acaba derrubando uns livros de Jin. E Jin acaba explicando para Sorata sobre aqueles livros. Ele fala que não ia estudar no colégio Suimei e que ele ia ficar na Universidade de Artes de Osaka. O problema era que Misaki não sabia disso, e Jin manda Sorata não contar para ela, e que ele mesmo ia fazer isso. Será? Não. Sorata está no seu quarto e começa a perguntar como ele ia esconder isso de Misaki. De repente, ela chega na sua janela, e ele se assusta com isso. Misaki pergunta para Sorata o que ela deveria fazer para o pegador de casados notar ela, e Sorata pergunta o que ela queria ser para o Jin. Ela vai direto ao ponto e fala que queria beijá-lo como se eles fossem um casal, e ela fala mais umas coisas românticas aí. Ela pede ajuda de Sorata, e ele, vendo que ela estava triste, a chama para jogar videogame, e fala que ela é bonita, e assim toda aquela empolgação acaba voltando. Misaki fala para Sorata que era para eles jogarem muito, já que esse era o último verão dela e do Jin junto com eles. No trabalho, a Aoyama começa a passar mal, só que ela disfarça. Sorata está em dúvida se ele iria enviar seu documentário, só que o gatinho acaba ajudando e ele envia. De repente, Shina chega em Sorata e o chama. A Aoyama está quase capotando e o pessoal chega lá para ajudá-la. Eles levam ela para descansar e começam a conversar sobre a situação, já que a apresentação de Aoyama era hoje. Eles falam que ela não poderia ir, já que ela estava muito doente. Só que Shina pede para eles deixarem ela ir, e até implora. Eles assim resolvem deixar ela ir, só que ela acaba caindo e faz um barulhão. Com isso, Sengoku acorda e ela vê que a garota estava com febre muito alta e manda ela voltar para a cama. Só que Shina acaba pegando na mão de Aoyama e assim a leva para o táxi. Sengoku vai tentar impedi-la, só que Jin a segura. Eles então vão para a apresentação. Sengoku comenta que Jin está se aproveitando da situação para pegar nas suas esferas do dragão. O miserável é um gênio!
Edin se defende, falando que era o único lugar que ele conseguiria segurá-la. No local, Aoyama entra no prédio quase capotando e Sorata convida a Shina para tomar um café, só que ela fala que vai ficar lá e começa a se culpar pelo que tinha acontecido com Aoyama. De repente começa a chover e os dois entram em uma loja e Sorata vê que o mangá de Shina já estava à venda e assim se lembra da promessa. Só que Shina não estava preocupada com isso, já que Sorata a chama para ler junto, só que ela fala que já sabe o que aconteceria. Um tempo depois Aoyama sai do prédio e uma garota começa a reclamar dela pelos problemas que ela tinha causado. Aoyama começa a se culpar por tudo e fala que tudo o que ela tinha feito para chegar até lá tinha sido em vão. Sorata começa a falar que aquilo não era culpa dela e ela está com uma cara de apaixonada e começa a chorar. E Shina conseguiu chamar um táxi. Não sei como. Em casa, Sorata conta para Misaki e Edin o que tinha acontecido. Edin comenta que Shina estava se sentindo culpada por isso, e ela estava do lado de Aoyama o tempo todo. No dia seguinte, ela acorda e vê Shina ao seu lado. Já Sorata está trazendo uma sopa para ela. Aoyama começa a conversar com o bicho de pelúcia, e o bicho é um tarado, já que ele manda ela levar Sorata para a cama. Só que Sorata acaba vendo essa doideira. Já era. Ele assim dá a sopa na boquinha dela, e a garota fica envergonhada. Eles começam a falar de Shina, e Sorata conta para ela o que Shina tinha feito para ajudá-la. De repente Shina acorda e pergunta para Aoyama se ela estava bem, e ela fala que estava sim. Já sobre os cuidados de Shina, a garota fala que não conseguiria continuar, e assim Sorata voltou a ser o cuidador dela. Ainda bem. Aoyama pede desculpas para Shina, só que ela manda Aoyama chamar de Mashiro. Então Shina volta a dormir. Um tempo depois vemos uma criança que está imensamente empolgada para ver seu irmão. Ao chegar na casa ela ouve um barulho e Shina aparece só de toalha. E Sorata vem correndo, perguntando se ela não sabe a importância de usar uma calcinha. De repente ele escorrega uma banana e cai em cima de Shina. A garotinha vendo aquilo fica louca, porque o seu irmão estava com uma garota despida. Shina começa a fazer umas doideiras no ventilador, já a baixinha começa a dar soquinhos no ar. Sorata liga para sua mãe, só que seu pai atende e fala que ele não poderia ficar com a sua filha. Ué? Então Sorata liga para sua mãe, que começa a falar umas loucuras. Ele pergunta o que sua irmã estava fazendo no dormitório, e a mãe dela fala que um dia sua filha perguntou o porquê o seu irmão não tinha vindo para casa nas férias, e sua mãe respondeu que ele não queria vê-la porque ele estava fazendo coisas sujas com garotas. A mãe fala que é para Sorata cuidar da sua irmã por um tempo, porque ela queria aprender coisas sobre o colegial. Um tempo depois Sorata fala que não tem tempo para cuidar dela, e que ainda a resposta sobre seu documentário não tinha chegado. Sorata conta para Shina que aquela garotinha era sua irmã, e seu nome era Yuko. Yuko pergunta para Shina qual era a relação dela com seu irmão, e Shina fala que ele é o seu dono, e a garota tem um pensamento bem duvidoso. Já Misaki está tentando tirar a carteira, porém está dirigindo igual uma louca. Aoyama chega em casa e cata Sorata agarrado com a sua irmã. Antes que ela pensasse mais besteira, ele apresenta a garotinha. Yuko tem uma mente bem suja, porque ela pergunta para seu irmão se ele já fez umas brincadeiras nervosas com uma das garotas, e a Aoyama fica, com uma cara de quem quer. Ao sair do quarto, eles veem que tem um rio passando no corredor, e Shina, fofa como sempre, fala que quando ela saiu do banho, a banheira tinha quebrado. Sorata na verdade é um brasileiro, e faz a velha e boa gambiarra, e consegue arrumar o problema. Shina chega perto de Sorata e coloca a mão na barriga, e fala que já estava na hora, e Yuko fica louca. Já na janta, Jin pergunta para Yuko em qual série ela estava, e a garota fala que estava no terceiro, só que Sorata corrige, e fala que é o terceiro do fundamental. Sorata arranca um grão de arroz do rosto da sua irmã, e Shina vendo aquilo também coloca um grão no seu rosto. Porém o plano dela não deu certo, e assim as duas garotas começam a colocar grãos de arroz no rosto. Jin fala que vai tomar banho, e depois ele iria para a casa de cana, que é a garota que ele faz umas brincadeiras nervosas. Porém a banheira estava quebrada, então os dois homens da casa vão para uma casa de banho. Por algum motivo, Yuko é uma tarada de 9 anos e começa a palpar as bexigas de Shina. Depois ela palpa a Aoyama também. Os dois garotos ficam ouvindo aquilo, e Jin não ajuda em nada e acaba gritando para Sorata qual das garotas ele estava imaginando despida, e ele toma a baldada na cabeça. Yuko começa a reclamar por não ter um corpo diferenciado, e Jin fala que quando ela crescer, seu corpo ficaria mais desenvolvido. Em casa, o quarto de Sorata começou a ser mais frequentado, e ele pergunta para sua irmã se ela não queria saber as coisas sobre o colegial, só que a garota fala que isso foi tudo mentira, só para ela vir para o dormitório ser mimada pelo seu maninho. Essa gazela do satanás. Yuko fala para seu irmão a levarem um encontro, e as outras garotas também querem ir. Assim, eles vão para um parque. De repente, Shina e Yuko começam a discutir, falando sobre dormir na cama de Sorata. Ao descobrir que Shina dormiu na cama de Sorata, a garotinha fica sombria. Do nada, uma começa a brigar com a outra para ficar agarrada no prota. Eles então vão fazer um pedido, cada um faz um pedido diferente. O único pedido diferenciado foi o de Shina. Ela simplesmente quer um banco chain. A Aoyama ia fazer um pedido safado, porém ela desiste. Na saída, a Aoyama acaba escorregando e quase cai, porém Sorata segura. De repente eles percebem que as outras duas tinham sumido. Shina pega uma maçã do amor e o vendedor fica cobrando ela, só que ela não liga e só come.
Já de tarde, as duas estão sentadas e China está aproveitando a maçã. De repente, eles se reúnem novamente, só que o homem da maçã acaba aparecendo e Sorata começa a perguntar quem era ele. E China fala que provavelmente ele estava querendo dinheiro. Depois de pagá-lo, eles vão embora. No dia seguinte, Yuko está indo embora e ela fala que decidiu estudar no colégio Sui para ela ficar perto do seu irmão. Depois que Yuko foi embora, eles também vão para casa. Já Misaki magicamente tirou a carteira. Aoyama mostra para Sorata que tinha chegado algumas cartas para ele. Ao abrir a carta, o jovem nota que tinha sido aceito e que a empresa queria que ele apresentasse o projeto. Sorata então percebe que tinha outra carta também. Ao olhar, ele vê que alguém estava perguntando o que era o amor. Sei lá. E assim vemos que foi a China quem escreveu a carta. No seu quarto, Sorata estava pensando naquela carta, até que a China chegou lá e fez a pergunta. Com isso, ele se assustou. China pediu para ele fazer seu coração acelerar, e o jovem comenta que não sabia fazer isso, e questiona por que ela queria isso agora. A garota fala que a Ayano falou que o melhor jeito de escrever um romance realista é estando apaixonada. Até que faz sentido. É claro. De repente, a Aoyama chega no quarto e fica brava com a China, por ela ter vindo no quarto de um garoto, só com uma camiseta. Porém, a garota questiona sobre o porquê ela não poderia ir no quarto do Sorata. A Aoyama fala que os garotos são ousados. Mentira. A garota então queria levar a jovem para fora do quarto. Entretanto, China fala que não poderia ser agora, já que Sorata ainda não a ensinou sobre o amor. Ao ouvir isso, a Aoyama ficou brava e o jovem a explicou a situação. Do nada, a Misaki chega no quarto e já sai pulando em cima do jovem. Então ela pergunta se o pudim não poderia ser considerado uma bebida. Ina, ela é louca? Já fora do quarto, China perguntou para a Aoyama se ela sabe o que é o amor. De volta no quarto, o jovem perguntou para a Meiji-chan se ela sabia como fazer uma apresentação. A Yasu falou algumas coisas que tecnicamente foi inútil. A galera então entra no quarto e vão ajudar o Sorata. Após ele apresentar o projeto para seus amigos, eles falaram que a apresentação dele ficou meio chata. Já a China estava dormindo. Que lindo. Uai. Sorata assim decidiu reescrever a apresentação e apresentar para eles amanhã novamente. Misaki de repente grita que se o jovem fizer um bom trabalho, a Aoyama o beijaria. E ela ficou envergonhada. Sorata então ficou no seu quarto fazendo a sua apresentação. Após voltar do banheiro, ele viu que a China estava no seu quarto. A garota fala que estava lá desenhando personagens e que ela acreditava que iria descobrir o significado do amor lá. De noite, a Aoyama viu que tinha uma luz acesa no quarto do jovem e ficou preocupada. No dia seguinte, Sorata fez uma apresentação para eles novamente e seus próximos dias foram assim, reescrevendo e apresentando. Após várias mudanças e apresentações, chegou o grande dia de apresentar o projeto na empresa. Antes do jovem sair, China deu para ele um amuleto, para assim o dar sorte. Já na empresa, o jovem ia começar sua apresentação, porém um homem queria fazer uma pergunta para ele. O homem o questiona se ele sabia o que era preciso para ser um designer de jogos. Com essa pergunta, o prota ficou nervoso e não conseguiu pensar em uma resposta. Voltando para casa, Sorata estava triste e lembrou do que tinha acontecido, que no caso ele ficou nervoso e se perdeu. Com isso, seu projeto tinha sido recusado. Em casa, o jovem ficou chorando até que a China chegou e ele a perguntou como tinha sido a reunião que ela teve. A garota fala que foi tranquila. Então vemos que a Aoyama estava ouvindo a conversa dos dois. China, vendo o jeito que ele estava, até tentou conversar com o jovem. Entretanto, ele não queria falar nada e a garota saiu de lá. Após a Aoyama ouvir a conversa, ela foi contar para os outros. De repente, Jin chamou eles para fazer uma festa de boas-vindas para a Aoyama, já que eles ainda não tinham feito. Então vemos Sorata no seu quarto todo triste pelo que tinha acontecido. Do nada, Misaki chega naquele estilo, jogando um monte de roupas em cima do garoto e o perguntando sobre qual daquelas roupas ela deveria usar. Sorata pergunta sobre aquela roupa e Misaki fala que era uma roupa oculta. Com isso, o garoto se assusta. Tá falando sério? Sim. No entanto, só foi ela falar que aquilo era uma roupa de banho que ele acabou ficando tranquilo. Vendo essa reação, Misako perguntou o porquê ele teve uma reação diferente entre os dois tipos de roupas. Sei lá. E assim revela que a festa da Aoyama será na piscina. Misaki chama ele também e fala que as garotas estariam esperando ele com as roupas ocultas. Olha que bacana. Porém, como não tinha uma piscina aberta essas horas, Misaki falou que eles iriam invadir a piscina da escola. Na piscina, as garotas estavam de biquíni. Aí você já sabe como funciona, né? De olho em você. Complicou. Sorata falou para Aoyama que o biquíni tinha ficado ótimo nela. De repente, China chega lá e ficou com ciúmes, porque o jovem tinha falado sobre a Aoyama e não dela. Porém, ele falou que o dela também ficou bom. Misaki do nada chutou um bagulho na cara do Sorata. Com isso, ele levantou todo animado e foi para a piscina. Entretanto, a roupa da Aoyama acabou saindo e Misaki pegou a roupa do jovem e começou a girar. Com isso, ele foi agredido por se aproximar da Aoyama. Vocês entenderam por quê, né? Sim. Depois que eles saíram da piscina, a galera decidiu fazer um sopão. Todos foram comer. Porém, como era uma invasão, o segurança acabou vendo eles e todos saíram correndo. Dentro de um galpão, cada um ficou em uma situação complicada por causa da falta de espaço. Complicou.
Do nada, a China dá para o jovem um novo amuleto da sorte, e isso deixou ele feliz. Então eles saíram de lá e pularam um portão. De repente se iniciou um lançamento de fogo de artifício. Então China veio correndo, ou melhor, voando, e falou para o jovem seguir em frente, já que a cara do segurança era assustadora. A galera assim iniciou uma corrida, onde a Aoyama acabou deixando escapar que ela ama pessoas que sabem o que querem fazer. Entretanto, ela acabou disfarçando. Em casa, Misaki comentou que a Aoyama esqueceu a sua roupa oculta dentro da escola. Já sobre a pergunta da China, o que era um amor, a Aoyama fala que estava descobrindo agora a resposta para essa pergunta. Estranho. Com certeza. No dia seguinte, Sorata estava acordando e viu os garotos pintando a parede do seu quarto, que no caso Misaki falou que aquela arte era o gato galáctico Nyaboron. Após Misaki contar um pouco a história do gato, ela revela que só quem passou por uma profunda depressão pode pilotá-lo. Tá bom. Na escola, os alunos começaram a comentar que a Aoyama tinha ido morar no mesmo dormitório que o Proda. Já outro garoto comenta que ele ouviu falar que o Sorata tinha implorado para ela ir para o dormitório. As garotas da sala já começaram a comentar outra coisa. Uma das meninas fala que a Aoyama estava esperando um bebê. Ih, rapaz. Que loucura. E com isso ela ficou brava. As garotas continuaram falando besteira, até que um garoto resolveu falar e mandou os alunos pararem de vergonhar a Aoyama. Entretanto, o jovem disfarçou a sua fala e foi abraçar o Sorata. Os alunos em volta começaram a perguntar para o garoto por que ele estava defendendo os dois. E todos nós já sabemos a resposta, né? Olha a cara do menino. Entendeu, mano? É claro. Porém, ele fala que o Sorata é um grande amigo. Ouvindo isso, uma garota começa a falar que então os dois estavam em uma relação e que eles formavam um belo casal. Olha que legal. Em casa, Sorata fala que o seu dia foi péssimo. De repente, a campainha toca. O jovem, ao abrir a porta, se assusta, porque era uma garota e estava falando inglês. Com isso, o Prota não entendeu nada, até que a China chegou lá e já conhecia a garota, que se chamava Rita. A mulher mais velha do dormitório comenta que a Rita era uma colega de quarto da China lá na Inglaterra. Ao se sentarem na mesa, Rita revela que veio até lá para levar a China embora para a Inglaterra. Entretanto, a garota não queria ir embora, por isso ela expulsou Rita do dormitório. Sorata, sendo um bom garoto, acabou indo atrás da garota, e ela estava esperando ele na porta. A garota fala que sempre que uma dama está em perigo, um cavaleiro chega para ajudá-la. É verdade. Tá falando sério? Sei lá. O jovem resolveu levar Rita para o dormitório e ela foi tomar um banho. Após a garota sair do banho, ela foi até o Sorata e ele deu uma roupa da China, já que a garota não trouxe nenhuma roupa. Rita fala para o jovem que ela sempre viveu com a China no ateliê do seu avô, desde quando elas eram crianças. Ela então pede para o jovem deixar ela dormir no seu quarto, já que ela não tinha onde ficar. Os dois começaram a conversar e Rita falou que a China é uma garota perfeita, tão perfeita que ela acabou quebrando a Rita. Uai. Mais tarde, Sorata estava dormindo no chão e ficou pensando no que a Rita tinha falado sobre a China, sobre a habilidade dela. No dia seguinte, Sorata acordou e se viu agarrado com a Rita. A Aoyama chegou no quarto e viu os dois daquele jeito. Até mesmo a China viu os dois. Rita comenta que vai ficar com Sorata até a China resolver voltar para a Inglaterra. Com todo aquele barulho, uma nova garota que ainda não apareceu resolveu aparecer e perguntou para Sorata se ele estava brincando. Nossa. Tá ligado, irmão? A garota se apresenta como Akasaka Ryonosuke e ela era moradora do quarto 102. Na sala, a Akasaka estava mexendo no notebook e comendo um tomate. Vendo isso, a professora ficou brava e perguntou para a garota se a sua aula era tão chata. A Akasaka fala que a maioria das coisas do mundo não a interessa mais e também que ela odiava mulheres. Tá bom. O professor continuou bravo e a garota falou que os tomates são excelentes fontes de nutrientes. Em casa, o jovem estava dobrando as roupas da China, até que ele a viu e foi tentar entregar as roupas. Porém, a garota começou a chamar ele de Baka. Daqui para frente, ela foi chamando ele disso. Na escola, a China estava focada na sua pintura e o jovem ficou esperando. Sorata ficou pensando sobre o fato da garota voltar para a Inglaterra e concluiu que ele não sabia o que fazer. Em casa, Misaki estava empolgada, já que, de acordo com ela, eles iriam provar a força da sua amizade em um festival. Sorata sim falou que eles deveriam fazer um jogo, que todos da plateia possam jogar juntos, e todos ficaram felizes com a ideia dele, e colocaram ele como diretor do jogo. No quarto, Sorata estava desenhando o personagem da história, até que China chegou lá e falou para Rita que ela não poderia dormir no quarto do jovem, e que era para ela ir dormir no quarto da China. Entretanto, Rita fala que o jovem é inofensivo, já que ele não tem habilidade. Suspeito. Certamente que sim. O jovem fica bravo e fala que toda noite ele tem que se controlar para as coisas não serem no controle. No final das contas, a garota aceitou sair do quarto do jovem, porém ele teria que sair em um encontro com ela. No dia seguinte, os dois foram a um hotel. China e a Aoyama estavam seguindo os dois, até que eles se encontraram por coincidência no hotel. Rita assim as chamou para irem no quarto também. Estranho. Mentira.
Entretanto, a garota só estava levando eles para ver uma das artes da China, e todos ficaram impressionados, e Sorato falou que a China deve voltar para o mundo das artes. Em casa, Sorato perguntou para Rita o que ela estava querendo dizer quando ela falou que a China iria quebrá-lo. Porém, antes que a garota respondesse, a China chegou no quarto. Após eles trabalharem muito, o jovem estava no seu quarto desenhando, e a Rita estava observando, até que a casaca a viu espiando e chamou ela de parasita, já que, de acordo com a garota, o Sorata tinha exatamente o que a Rita tinha perdido. No terraço da escola, Jin falou que o jovem teria que fazer uma apresentação do projeto para o conselho estudantil. Ao descer no terraço, eles deram de cara com o diretor do conselho, que os falou que nos dias dos festivais, a escola recebia muitos convidados de fora. Por isso, eles teriam que caprichar. Voltando para casa, Sorata estava preocupado com a apresentação e falou para as garotas que eles deveriam procurar um novo membro para o trabalho. China fala que a Rita poderia ajudá-los, já que ela é uma profissional. Em casa, eles pediram a ajuda da Rita. Entretanto, a garota recusou, falando que ela não conseguia desenhar igual a China. Entretanto, a jovem insistiu para Rita ajudá-los e falou que ela é uma ótima pintora. Só que a garota falou que a China era a última pessoa que ela gostaria de ouvir falar isso. Rita também fala que só largou a arte por causa da jovem, e assim a perguntou se a China se lembrava dos outros alunos do ateliê de seu avô. Com isso, ela concluiu que os alunos tinham largado a arte por causa da China, já que mesmo que eles se esforçassem, eles não conseguiam chegar aos pés da jovem. A Kasaki chegou no dormitório e brigou com a Rita. A garota assim fugiu. Após China ouvir tudo que a Rita falou, a garota começou a chorar e comentou que ela não tinha entendido nada. Que pena. Após eles procurarem a garota e encontrá-la, Sorata falou que a China se preocupa com ela. China então se aproximou e falou que não sabia o que a Rita estava pensando. No final, depois de uma conversa, as duas fizeram as pazes e se abraçaram, e a Rita começou a chorar. Um tempo depois, Sorata começou a falar que ele queria ser como a China. Já Misaki e os outros estavam comemorando o projeto. Rita acabou pedindo desculpas para a Kasaka por causa da briga das duas. A garota ficou assustada e mandou a Rita se afastar dela, já que ela estava muito perto. No final, Rita agradeceu Sorata e China por eles terem a ajudado. Então, no dia do festival, Sorata estava preparando as bananas, até que seu amigo se aproximou e notou que ele estava com uma cara de cansado. E de acordo com o jovem, ele não dormia há dias por conta da peça que o grupo estava planejando. De repente, a Nanami apareceu diferenciada e o jovem ficou corado, porque claramente ele gosta dela. Assim, a Nanami se ofereceu para entregar as bananas e Sorata meteu o pé. Porém, a garota comentou que o jovem nem sequer notou a roupa diferenciada dela. Em casa, Sorata continuou com seu trabalho, quando de repente a Misaki apareceu na sala animada como sempre e comentou que a Mashiro iria se vestir de gato para o festival, e o jovem acabou imaginando, só que ela não ficou do jeito que ele imaginou. Assim, os dois amigos entraram em uma floresta do café e foram atendidos pelas duas garotas, e Sorata teve que escolher uma das duas para atendê-lo, e obviamente ele escolheu a China. Já o pegador de casados ficou com a outra garota, e isso deixou a Misaki triste e irritada. Já no quarto da garota misteriosa, a amiga da China estava conversando com ela sobre o festival. Já em outro cômodo, o grupo estava reunido e planejando a apresentação deles, só que a amiga de infância estava se sentindo meio por fora e resolveu ir preparar um lanche, mas acabou jogando molho na blusa e assim foi lavá-la. Já o Sorata resolveu lavar o rosto e acabou encontrando a garota dentro do banheiro e assim foi expulso. Sorata então saiu de lá e viu a loira conversando com alguém sobre a China, e que de acordo com ela era o pai da garota, que queria que a sua filha voltasse para a Inglaterra, já que tinha alguém à sua espera. Ouvindo isso, Sorata ficou meio desligado. No dia seguinte na escola, o jovem se assustou com a Kasaka, que também iria pegar umas bananas. Mas os dois iriam ver alguns pontos da apresentação que eles usariam no jogo, mas o Sorata estava querendo modificá-lo, porém não sabia como. Por isso ele foi numa apresentação de um profissional, que disse que ao criar um jogo a ideia não deve vir do nada, e sim do interior do criador, ou seja, você deve criar um jogo que toque nos corações das pessoas, e isso deixou o jovem pensativo. Na escola novamente, Sorata ficou pensando em algo que tocaria no coração das pessoas, porém seu coração não estava no jogo, e sim com a China. Olha que bacana. É verdade. Que apareceu atrás dele do nada. Wait, what are you doing? Ele falou que a Misaki e o Jin estavam ficando íntimos, mas na verdade o Jin estava conversando com uma garota que ele ficava, mas ela descobriu que ele só dorme com ela para manter a Misaki ao seu lado, pura. E falando da jovem, ela estava escutando tudo, inclusive o nosso casal viu ela e se aproximaram, só para a Misaki contar que aquela garota se chama Fuka e é a sua irmã. Nossa. Sem problema, é nóis. Ou seja, o Jin quer ficar por dentro da família. Que maldade você fez comigo. Do nada, a Fuka tentou voltar com o Jin, já que os dois eram ex-namorados, mas um dia ou outro... Nossa senhora. Porém, ele recusou e a garota começou a rir e falou que estava só brincando. Só que ela começou a comentar que o Jin iria estudar longe, e o Sorata tomou um susto ao ouvir isso, já que era um segredo. Ouvindo isso, a Misaki ficou triste e saiu de lá, mas do nada a garota ficou animada e comentou que a cidade onde o Jin iria estudar nem é tão longe e que de avião ela conseguiria chegar lá rapidinho. Porém, a Sorata perguntou se ela conhecia algo chamado dinheiro, só que ela não conhecia. Para a China, isso era o amor. É verdade.
E assim ela dormiu no ombro do garoto. Já em casa, o jovem estava pensando sobre o clímax do jogo e decidiu que eles usariam uma das coisas mais bonitas que tem, o amor. E contou para o grupo, que acabou rindo. Então Sorata disse que a audiência teria que gritar suas emoções na hora que o gato do jogo ficasse sem energia, e ao ouvir as emoções o animal voltaria com força total, e todos concordaram em meter a mão na massa. Assim, faltando 5 horas para a apresentação, todos foram dormir um pouco, mas Sorata recebeu algumas mensagens da China e ela queria vê-lo. Assim ele foi correndo, mas ela estava na sua porta e só queria que ele ficasse ao seu lado até ela dormir. Achei fofinho. No quarto, Sorata iria dormir no chão, só que a China queria dormir ao seu lado e ele ficou com vergonha. Assim, a garota comentou que ela também tinha machucado Sorata, já que ele sempre fica se comparando com ela, e com isso se machucou. Pensando no momento em que ele terá que se separar da China, Sorata resolveu fazer daquele evento uma grande lembrança na sua vida, e também na da garota. Então chegou o grande dia da apresentação, e uma das garotas estava nervosa, mas Sorata deu uma animada. Assim, a equipe juntou as mãos e prometeram que nos próximos 30 minutos eles iriam se divertir. Então a apresentação começou e a Terra foi atacada por alguns gatos malucos. Mas nós temos um grande herói na Terra para nos salvar, e foi isso que aconteceu. É mesmo? Sim. Porém, o gato precisava da ajuda dos alunos para assim atacar. Então eles começaram a participar da apresentação e todos gostaram daquilo. Até mesmo fizeram o gato dar um coice. Cavalo. Porém, de repente, o grande vilão Corcunda apareceu e assassinou o grande amor da Nekoko, o Nekosuke. E isso fez os alunos ficarem tristes. Então chegamos na batalha final, onde o herói da história apanhou tanto que ficou só na capa do Batman. E assim precisava da ajuda dos jovens para dar um ataque poderoso. Porém, para isso, os alunos precisavam gritar o seu amor. Até imaginando essas horas. Já era, filho. O gato foi pro saco. É cagão. Aqui não foi muito diferente, os alunos ficaram com certo receio em falar algo tão íntimo. Vendo aquela situação, Sorata estava se sentindo culpada, mas a China entrou no jogo e deu um grito agradecendo por tudo. Isso incentivou os outros a gritarem também, e eu tenho quase certeza que um dos alunos é brasileiro. Após todos participarem, um herói conseguiu derrotar o Corcunda, e assim a Terra foi salva. Após terminar a apresentação, o grupo subiu no palco e agradeceu a plateia. Na hora de ir embora, o Jin estava arrumando as coisas e acabou dando um colar de presente para Misaki, que estava animada como sempre, mas quase foi enforcada ao ver a China indo embora. Assim, a Aoyama foi correndo avisar o Sorata, e ele ficou triste, mas não pôde fazer nada, já que aquilo foi uma escolha da China. Só que para a Aoyama, o Sorata poderia impedir a China de voltar para a Inglaterra, simplesmente falando para ela sobre seus sentimentos. Então o garoto foi correndo tentar encontrar a China, só que ela não sabia que a garota já tinha ido embora. Em outra sala, a Aoyama encontrou um garoto que perguntou se ela tinha ouvido o que ele tinha gritado para o gato, só que ela não ouviu nada. Com isso de cara, ele fala que ama ela, porém a garota fala que não vê ele dessa forma, e isso deixa triste. É difícil, meu parceiro. O Sorata estava muito triste procurando a China. Do nada, a maluca chegou voando com o carro e eles foram para o aeroporto e conseguiram chegar a tempo. O Sorata de cara já deu um grande abraço nela e pediu para ela não ir embora, só que a garota acabou revelando que ela não iria embora e só foi até lá se despedir da Rita, e o público gostou dessa ceninha. A garota misteriosa deu para a Rita o e-mail do Sorata, e isso fez a Rita questionar o significado do amor para a garota. Ela simplesmente fala que o amor é um defeito das funções elétricas do cérebro. Então geral tem algum defeito aí, hein? Tô brincando. Mesmo ela se fazendo difícil, a Rita conseguiu dar um beijo na bochecha da jovem. Após a loira partir, a China acabou comentando que ela estava sentindo alguma coisa no peito, e isso começou a partir do momento que o Proto pediu para ela não ir embora. Com isso, ele ficou todo envergonhado e ela se questionou se aquele sentimento era o amor. Com todo aquele clima romântico, o Sorata iria dizer alguma coisa importante, mas a China não deixou e falou que iria salvar o planeta. Porém, o jovem tentou insistir, mas acabou tomando o tapão da Misaki. Do nada, a garota saiu voando no robô e o garoto não entendeu nada, igualzinho eu. Na escola, o Sorata estava pensativo, e aquilo tinha sido apenas um sonho estranho. Assim, o Jin se aproximou e mostrou para ele que os alunos tinham gostado da apresentação. Isso fez o garoto contar que ele tinha corrigido alguns erros do Neporon, e também feito um novo design sobre ele. Do nada, eles começaram a falar sobre a Rita com a garota misteriosa, e estavam torcendo para que as duas ficassem juntas. Então a jovem China e a Aoyama chegaram no terraço e ficaram lá conversando com eles. Do nada, realmente do nada, a Misaki apareceu no telhado toda animada e foi beijar o Jin, só que ele não deixou, e a Misaki também tinha trazido um lanchinho todo romântico para o garoto, já que o intuito dela era capturar o estômago dele. E a China ficou observando aquela comida de uma maneira diferente, já que ela estava querendo entender esse conceito de amor.
Mas ela não disse nada. Na hora dos esportes, as garotas estavam conversando sobre a aproximação do Natal e falaram para a Aoyama que tinha rumores se espalhando pela escola que a China e o Sorata estavam saindo juntos. Isso deixou a garota meio magoada e a fez perceber que suas amigas já estavam cientes que ela gosta do Sorata. E as garotas comentam que isso é bem óbvio. Nos armários, o Jin acabou encontrando uma carta que estava tocando aquela música de casamento, sabe? Sim. E também um documento onde ele e a Misaki estavam casados. Mas tirando isso, o Jin deu para a garota 2 ingressos para uma peça e a apresentação iria ser na véspera do Natal, ou seja, uma data perfeita para se declarar para alguém, né? Não. Que cagão. Em casa, a China foi no quarto do jovem e disse que estava querendo preparar um lanchinho. Então os dois foram para a cozinha e o Jin deu uma roupa para a jovem e o Sorata mandou ela tirar aquilo. Isso fez o Jin comentar que o garoto estava meio ousado. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like, isso me ajudar muito. E você sempre receberá nossos vídeos novos. E não se esqueça de comentar caso você queira continuação. E para você que quer me apoiar ainda mais, eu te convido a se tornar um membro aqui do canal. Com isso você terá alguns benefícios exclusivos, além de me apoiar a sempre estar trazendo vídeos para vocês. Até o próximo vídeo, amo vocês, falou e fui!